sorrir, pois tenho vida eterna e motivos para existir e a enviar. Estou em Cristo, já posso sorrir, pois tenho vida eterna e motivos para existir. Amém? Todos aqui estão alegres? Glória a Deus! Todo mundo já alegrou. Vamos tomar nossos assentos. Aliás, quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Senhor. Desde já na igreja, a nossa programação. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Senhor meu Deus, eterno Pai, toda honra e toda glória, Pai, seja dada a Ti e ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que está aí assentado, Pai, à Tua destra, no trono, Pai de glória. Muito obrigado a Deus por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas e continua, Pai, fazendo. Nós não somos, ó Deus, merecedor de nada, mas a cada dia, ó Deus, o Senhor tem agido com grande poder e misericórdia, Pai, por cada um de nós. E o que nós temos, ó Deus, é só que te agradecer pelo Teu grande amor e pela Tua grande misericórdia. Tivemos esses dias aqui muito bons, Senhor, pois tudo isso é o Senhor, Pai, que proporciona. O mundo jamais vai ter condição, Senhor, de proporcionar um momento de paz e de alegria a qual esse Senhor nos proporciona a cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque só em Ti, Senhor, é que nós encontramos a paz verdadeira e a felicidade, Pai, verdadeira. Muito obrigado, Deus, por cada um, Pai, que se faz aqui presente. Se estamos hoje aqui, Senhor, é permissão Tua. O Senhor, Pai, que permitiu. E viemos hoje aqui, ó Deus, com um propósito este, louvar a Ti, agradecer a Ti, através de louvores, porque tudo é para Ti, ó Deus. E é em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém e amém. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará. A terra se ajoelhará. Oh, aleluia, 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 e te louvará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Com autoridade julgará. A terra se ajoelhará. Oh, aleluia, 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 Cristo voltará. Oh, aleluia, 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 para me levar. Oh, aleluia. Glória a Deus, que cada um de nós possamos estar preparados para esse grande dia que Cristo vier e levar a sua igreja. Podem sentar, irmãos, chamar aqui nosso irmão Cis. Pai, Senhor Jesus, por todos. Amém. Irmãos, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Amém. Faz bastante tempo que eu estive aqui em Fortaleza, anos e anos e anos. Estou muito bem instalado aqui com minha esposa Geralda, na casa do irmão Elton, sua esposa Ivone. Estamos tão bem instalados que nem um hotel 5 estrelas tem condição de prover por Deus. Amém. Quero agradecer muito, o convite, a oportunidade. Eu quero dizer que está mais fácil agora poder visitar igrejas e congregações. E o plano que eu apresentei
usar no momento dos avisos, a passar aqui para vocês, certo? E estarei aberto para novos convites, novas vindas. Já tem proposta para eu voltar aqui, tá certo? Então eu espero que, quem sabe, vocês vão abusar de mim por aqui. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração. Vamos falar primeiramente do nosso Senhor e em seguida vamos iniciar o momento de ensino, de aula e continuaremos em seguida com o breve intervalo e a nossa adoração a Deus, a nossa ceia, a oferta, nossos hinos, não é isso? É para isso que temos aqui. Pode ficar sentado, mas vamos fazer uma oração. Senhor Deus eterno, nós te saudamos, Senhor, te damos glória, aleluia, por esse dia, Senhor. Mais um dia que tu nos concede, estamos vivos na tua presença, nesse momento, Senhor, de louvor e adoração. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui. Obrigado, Senhor, por estar no teu reino, nesse momento de adoração. Obrigado pela comunhão, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me trazido aqui, junto com minha esposa, minha família. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperam para a nossa edificação, para o nosso enriquecimento. Que a tua bênção esteja, Senhor, sobre essa igreja aqui no bairro Barroso, as demais igrejas, Senhor, José Valdo, Por Esperança, Centro, em todos os lugares, Senhor, em todos os cantos. Abençoe esses irmãos cearenses, Senhor, que continue firme na fé, na perseverança e no amor. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abra suas Bíblias, certo? No livro de Colossenses, tá certo? No livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Nós estivemos estudando esses dias aqui, desde a sexta-feira à noite, terminamos ontem, sobre predestinação, sobre destino. Concluímos ontem, e a conclusão é que você é livre, você tem o livre-arbítrio, você é responsável pelas suas decisões. E o Senhor fez o seu plano de salvação. Deus predestinou o povo para a glória eterna. Deus preparou o plano porque Deus não quer que o homem se perca, mas que ele encontre o caminho da salvação. Deus quer salvar todos. E nesse plano ele enviou Jesus. Jesus veio predestinado para morrer por nós, cumpriu sua missão com êxito. E nesse plano, Deus quer salvar a todos, mas o homem foi criado livre. Então Deus quer que as pessoas o amem por si próprios. E nós aqui, vocês aqui, estão de parabéns. Porque vocês tomaram a decisão mais certa da vida de vocês. Seguir a Jesus. E nós estamos felizes, porque sabemos que esse é o verdadeiro caminho. E agora, a igreja tem um destino. Uma vez que você fez parte da igreja, agora você tem um destino. O nosso destino é os céus. Agora, para isso, é necessário que, uma vez aqui na terra, perseveremos até o fim. E eu quero aqui nessa palavra trazer essa mensagem de conforto e esperança para que continuemos vivos. Porque, infelizmente, é verdade, muitos têm se desencaminhado. O mundo tem passado por transformações. Eu estava a dizer aqui ontem que está tudo de cabeça para baixo, não é? Inverteram as ordens. O que era certo, agora é errado. E o que é errado, agora é certo.
ouvimos, até nós falamos, certo? Algumas não são de fato tão erradas, mas ela tem levado cristãos a interpretações e conclusões erradas. Por isso que eu pedi para abrir aqui no livro de Colossenses, a carta aos Colossenses. Ele tem esse propósito de combater esses falsos ensinos. E eu quero que você abra aqui no capítulo 2, a partir do versículo 8, uma advertência feita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses. E eu quero traduzir essa advertência aqui para nós, na nossa atualidade. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, a igreja em Colossos, ao qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta, estava sendo muito influenciada por filosofias. Havia filósofos, homens da filosofia de vários segmentos, que se tornaram cristãos. E alguns deles, muitas vezes, queriam pegar essa ideia da filosofia e aplicá-la na fé cristã, na doutrina de Cristo. E isso estava pervertendo a fé de muitos cristãos. E Paulo aqui faz essa advertência. Não são aplicadas agora para nós essas filosofias, porque foram daquela época e hoje as filosofias não estão mais nem em voga aqui no nosso mundo. Mas nós temos também o mesmo problema. Existem ideias, pensamentos que às vezes circulam no nosso meio e podem, na verdade, não só podem, como acontece delas serem absorvidas por irmãos na sua inocência e pega aquele pensamento, pega aquela ideia e acha que está de acordo com a Bíblia. Bem, será que está de acordo com a Bíblia? E se está de acordo com a Bíblia, até que ponto está? Então, eu vou citar aqui vou citar aqui três pensamentos que são muito comuns, que a gente ouve bastante, certo? Dois deles não estão errados, dois desses pensamentos eles não estão errados, mas o problema é que ele é aplicado de maneira errada, está entendendo? Não são versículos da Bíblia, certo? Não são versículos da Bíblia, são pensamentos. É tipo alguns provérbios, né? Aquelas frases que a gente às vezes usa, né? Para ilustrar um pensamento, alguma ação. A gente tem, nós temos o nosso ditado, né? Milionário, a gente tem isso, né? Então, a igreja também tem. A igreja também tem. Então, eu vou citar três frases, três pensamentos que vocês já ouviram muito. E vamos examinar cada uma à luz do contexto da palavra de Deus, certo? E vocês vão recordar bem o que eu quero dizer. O primeiro pensamento, a primeira frase, que eu tenho certeza que aqui todo mundo já ouviu, é o seguinte: igreja não salva. Simplesmente isso. Ah, irmão, mas a igreja não salva. Quem não ouviu isso aqui? Quem não ouviu alguém falar assim: ah, mas a igreja não salva? Já ouviu? Quem já ouviu? Todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Alguém falou: ah, mas a igreja não salva. A igreja não salva. Está errado isso? Não, está certo. Está certo, é verdade. Realmente, a igreja não salva. Mas, veja aí onde é que isso vai chegar. Onde é que isso vai chegar? A pessoa ouve esse pensamento, o pensamento está correto, vai guardar esse pensamento. Está certo. Mas, se de repente acontece uma desventura, uma decepção, problema da igreja, isso acontece. Não acontece? Então, a igreja é formada de quê? De pessoas, seres humanos. Igreja é um desafio. Você vai na igreja, o que acontece? Veja só, nós pegamos pessoas de diferentes lugares, de famílias diferentes, costumes diferentes, temperamentos diferentes. Pessoas pegam tudo e juntam tudo, colocam tudo no mesmo lugar para viver junto e tem que dar certo. Pegamos
é uma salada, né? Irmão tem temperamento de um jeito, foi criado de um jeito, tem um pensamento de outro jeito, tem um costume de outro jeito, tem mania de outro jeito, junta tudo para beber junto e tem que dar certo. Bem, graças a Deus dá certo, né? Porque o Espírito Santo está presente e olha nós aqui. Olha nós aqui. Mas, veja só, alguns irmãos, às vezes fracos, não sei, né? Às vezes talvez ainda está construindo sua fé. Eles se sentem às vezes tão abalados por um determinado acontecimento, uma coisa, que de repente eles perdem a vontade de estar junto no homem, perdem a confiança, né? Se decepcionam, ficam tristes. E é nesse momento que Satanás vai pegar esse pensamento que ficou guardado ali e vai dizer o quê? Olha, a igreja não salva. Quando a pessoa junta isso com a situação, sabe qual é a conclusão que ele chega? Olha, se a igreja não salva, não precisa estar naquela igreja. Não precisa estar na igreja. A igreja não salva, não precisa estar na igreja. E aí, baseado nisso, a pessoa vai e se afasta, despreocupada, achando que simplesmente ela fez uma mudança, né? Mudança de lugar, mas que ela não precisa estar na igreja. Eu não estou falando de pessoas que vão se abrir em outra igreja de Deus. Isso aí é normal, isso acontece. A pessoa vai se abrir em igreja, por algum motivo vai para outra, isso é normal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que saem da igreja mesmo, entendeu? Saem da igreja. Porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Então eu vou cumprir a fé em Cristo, mas não vou mais ficar na igreja. Entende? Então, ela pegou um pensamento correto, mas aí transformou numa vã filosofia, porque ela agora fez uma aplicação, uma interpretação completamente errada dessa situação. Então vamos lá. É verdade que a igreja não salva. Na verdade, nós somos salvos por Jesus quando nós nos entregamos a Ele pela fé, pelo arrependimento e pelo batismo. No momento que nós fomos às águas, naquele momento que nós saímos, o Espírito Santo passou a habitar em nós. E Jesus, o Senhor Jesus, foi o que Ele fez. Naquele momento das águas, Ele pegou você e colocou você no seu reino, na sua igreja. Jesus colocou eu e você na igreja dele. Não foi ninguém. Não pense errado. Não foi o irmão que batizou que colocou você na igreja. Não foi o pregador que colocou você na igreja. Não foi a liderança da igreja que colocou você na igreja. Você é parte da igreja por vontade absoluta do Senhor Jesus Cristo, que colocou você na igreja. No momento que você nasceu na igreja. Nós nascemos na igreja. O batismo é um novo nascimento. Então nós nascemos de novo. Estamos na igreja. Então a igreja não salva, mas ela comporta os salvos. Os salvos habitam na igreja. A igreja é a casa dos salvos. Então vamos lá, qual é o problema aí? O problema é que se a igreja acolhe os salvos, isso significa que o desenvolvimento da salvação se processa através da igreja. Sem a igreja, não há salvação. Porque a igreja é Cristo. Se é Cristo que salva, Ele coloca você nele. Porque a igreja é o corpo de Cristo, é a cabeça. Ele coloca você nele. Então, sair da igreja é sair de Cristo. Mas o que é que as pessoas pensam? Eles separam as coisas. Eles acham que sair da igreja é sair da igreja, mas eu continuo com Cristo. É impossível, porque a igreja é Cristo. Quando eu vou para a igreja, eu vou estar com Cristo. Quando eu estou me relacionando com a igreja, eu estou me relacionando com Cristo. Estando ligado à igreja, eu estou ligado a Cristo. Ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos os membros. Então, como é possível sair do corpo e continuar com Cristo? Se eu não estou mais com Cristo, porque eu não estou mais com a igreja. E um texto deixa isso muito claro. Nós conhecemos aquela passagem de Hebreus, né, 5, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, né? Então, essa passagem, ela revela, ela não é somente uma exortação para congregar. Porque a pessoa vai dizer, é bom, isso é um chamado para se congregar, mas eu não vou congregar, mas é mais do que isso. Nesse texto, se você prestar bem atenção, ele vai dizer que deixar de congregar é pecado. Abre em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10,
algumas traduções da Bíblia, eu estou usando aqui a João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, é uma das versões que é muito usada pelos irmãos, mas eu sei que irmãos têm outras versões, mas geralmente, não somente essa, mas outras versões, elas têm aquele tema, né, que separa os contextos, já viu isso, né? Não tem? Você tem os contextos, né, e tem aquele sublinhado em negrito, não é isso? Cuidado, né? Aquilo ali não é da Bíblia, entendeu? Aquilo ali é da tradução. Ela separa os contextos para facilitar a sua leitura, e facilita, né? E aí você tem aqueles títulos. Os títulos não são do autor da Bíblia. Aqueles títulos são da tradução, ajudando você a ver qual é o assunto que está disponível naquele título. Aí o que é que acontece aqui? Veja só. Quando eu termino de ler o versículo 25, parou, acabou. E aí eu tenho aqui na minha versão o subtítulo: O castigo do pecado voluntário. Isso é um título. Em algumas versões você vai ter, outras não vai ter, porque está com outra versão. Né? E aí ele continua: só que o texto do versículo 26, ele está continuando o assunto do versículo 25. O que algumas traduções separou é o mesmo assunto. Entende? É o mesmo assunto. Então, depois que ele falou, para não deixar de congregar, o que foi que ele disse? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, então, qual é o pecado? Deixar de se congregar. Deixar de se congregar. Não deixemos de congregar, porque se vivemos deliberadamente em pecado, então, o deliberadamente em pecado, que ele acabou de citar aqui, é exatamente esse: deixar de se congregar. Mas, veja só, em relação à salvação, aqui ele está apenas dizendo que, bem, se é pecado, e é um pecado deliberado, e Hebreus trata de irmãos que se afastaram do pecado deliberadamente, obviamente que chega à conclusão que esse é um pecado para a morte, como fala lá em 1 João capítulo 5, é um pecado que pode levar à morte. Que morte? A morte espiritual. Mas para ficar mais claro ainda esse tema da necessidade da igreja para a nossa salvação, vamos para outra passagem. 1 João, capítulo 1, sobre o andar na luz. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Aqui nesse texto fica absolutamente claro que se você sai da comunhão, você se afasta da comunhão, se afasta da igreja do culto de Cristo, você acabou de entrar nas trevas, porque ele vai dizer: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e os anunciamos é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E ele continua: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele diz: Deus é luz, não há trevas. Agora, se você diz que anda na luz, se você está nas trevas, você está mentindo. Mas o que é andar na luz? O que é estar nas trevas? Qual é a mentira aqui? Ele vai dizer: veja só. Se porém, versículo 7, andarmos na luz, como ele está na luz, o que é que nós fazemos? Mantenhamos comunhão uns com os outros. Então, se está na luz, mantém comunhão. Então, obviamente, a conclusão é simples, né? Se não está na luz, não mantém comunhão. Se não mantém comunhão, está nas trevas. E o que é que acontece quando nós estamos na luz e mantemos comunhão uns com os outros? O que é que acontece? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando alguém pode dizer: mas quando a gente é batizado, para se tornar cristão, nossos pecados são perdoados? Não diz a palavra que eu perdo os pecados? Sim, diz. E você não peca mais não, né? Você para de pecar? Quer dizer que você é batizado, você não peca mais. O que mais? Era bom demais. Então você é um mentiroso. Seria um sonho, né? É bom demais? Não, infelizmente não é assim. E aí o novo discípulo se depara com a realidade. Mas é isso aí, a igreja é assim. Nós viemos carregando por meio nossas manias, às vezes nosso orgulho, né? nossos problemas. E a igreja
recuperação agora, porque agora você vai ter que ter um novo estilo de vida. Mas lembre, você nasceu de novo. Você recebe o Espírito Santo. Então não é uma coisa assim, sabe? Né? Não é uma terapia humana, não é uma psicologia, certo? É algo divino e espiritual. Você só tem que manter a comunhão. E Deus, através do Espírito Santo, vai fazer todo o trabalho. Então, se a pessoa entender que ela não depende da igreja, ela comete uma tragédia na sua vida. Porque ela vai pensar que está salva, que a igreja não salva. Só que Jesus não salva fora da igreja. Não existe salvação fora da igreja. Porque quando Jesus salva, ele coloca na igreja. Então, a ideia de salvo sem igreja não existe no Novo Testamento. Não existe nenhuma passagem, nenhum versículo que tenha essa garantia. Então, a frase igreja não salva, ela é uma frase correta, mas que tem que tomar cuidado para não chegar a conclusões erradas. A igreja não salva, mas a salvação se processa dentro da igreja. É como, por exemplo, aquela ilustração que alguém está se afogando, né? E aí a pessoa chega no barco, né? Mas a pessoa, a vista que é aquela pessoa se afogando, então ela pega o barco, ela né, rema, ou então deputou, qualquer que seja o barco, ela tem que se aproximar, né? Mas o barco não vai sozinho. A pessoa que está no barco é que leva o barco até lá. E aí ela chega e ela puxa aquela pessoa da água e coloca no barco. Quem foi que salvou aquela pessoa? Foi o barco? Não. Foi a pessoa que estava ali, né? Foi a pessoa. Então ela salvou, ela colocou ela no barco. Exatamente. Jesus foi, nós estamos afogando o nosso pecado. Ele foi lá, pegou você e colocou no barco, na igreja. Né? Mas o problema é que às vezes a gente tem um problema. Ele não dá vez que somos vaidosos. Olha, assim, mas não estou gostando desse barco. Não estou gostando desse barco. Sei lá, eu queria um barco melhor, mas tem problema aqui, ó, uma sujeira aqui. Não estou gostando desse barco, não. Tudo bem, então compra água. Isso é fogo. Não tem outro barco. Então, as pessoas acham que elas podem nadar e chegar em alguma ilha. Esse é o mar. O mar do pecado é um mar sem ilha. Não tem ilha. É só água. Então, tem que voltar para o barco. Segunda frase, parecida com essa, e vocês já ouviram também essa frase. Ela não é errada, tá bom? Como essa primeira, ela não é errada, mas a mesma coisa acontece. A pessoa se aproveita de um pensamento, distorce, né? E aí acaba virando uma vã filosofia, que é o pensamento, vou dizer aqui. Quem já ouviu esse pensamento que na mão? Salvação é individual. Quem já ouviu esse pensamento? Salvação individual. Não é uma salvação individual, né? Está errado isso? Não. Certo, é claro, salvação individual. Inclusive a Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Está certo? Salvação individual. Mas, entende? A mesma coisa, né? Veja, individual. Comunhão individual. Com os irmãos, sozinho, né? Individual. Então, o que a pessoa vai pensar no momento das vacas magras? No momento em que o sol sai e fica meio nublado. Você sabe aquele momento, né? Pensando, né? O que a pessoa vai pensar? Tá ruim, pai, estou chateado, não sei. Irmão aqui, irmão sei que lá, irmão sei que lá, irmão isso, aquilo, papai. Isso, não vai dar chato. Mas é a mesma coisa. Só você é individual. Não sei de fulano, esse grande, só você é individual. Está entendendo? E aí o que a pessoa vai fazer? Se a salvação é individual, eu preciso estar junto com vocês. Né? Então, agora a coisa inverteu. Né? Exatamente. Você vai visitar o irmão, né? Você vai visitar o irmão? Não, tudo bem. Estou com Deus, tudo bem. Eu faço parte da oração. Tudo bem. E talvez ele esteja com esse pensamento. Salvação é individual, eu faço oração a Deus. Não tem jeito de ter em Deus, não. Não tem jeito de Deus, tem Jesus Cristo. É o mesmo problema. Os argumentos de defesa são exatamente esses que eu vos apresentei. Exatamente. Salvação é individual. Mas ela é individual dentro da igreja, não é fora. Nós somos salvos individualmente, mas dentro da igreja. É dentro da igreja. Cada um prestará conta de si. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Mas nós temos a confiança do sangue de Cristo.
Porque o sangue de Cristo purifica de todo pecado. O sangue de Jesus vai nos justificar. Então, nenhum cristão precisa estar preocupado de chegar no dia do juízo e dizer: ai meu Deus, quem vai ser de mim? Peguei minha sogra, chutei meu cachorro, eu não queria ir para a igreja, falei mal do irmão, quem vai ser de mim? Quem tem que estar preocupado com isso desde que você seja uma pessoa que está perseverando no reino, buscando a fé, buscando a edificação, se arrependendo dos pecados, que o nosso arrependimento é contínuo. Mas é verdade que Deus vai olhar para cada um. Mas se ele veio o sangue de Cristo, você já é simplesmente transportado para o reino celestial. Então, o individualismo da salvação, ele se processa dentro da igreja, não é fora da igreja. Então, se a pessoa achar que porque a salvação é individual, então ele vai poder ficar fora e ser salvo individualmente, isso não acontece. Isso não acontece. Então, voltamos ao mesma base. A salvação acontece dentro da igreja, ela se desenvolve dentro da igreja. O desenvolvimento da fé é dentro da igreja. Você tem que perseverar dentro da igreja. Não existe outro caminho. Não tem outro jeito. Não, então, por isso que a palavra diz, né? Suportai uns aos outros. Perdoai uns aos outros mutuamente. Por que ela fala isso? É um remédio. Não tem. É um remédio. Perdoar, suportar. Bora para frente. Até o Senhor Jesus voltar. O terceiro pensamento, agora esse é errado. Agora esse pensamento é errado. Mas ele não é tanto assim. Ele não é tanto assim, segura tanto na igreja. Né? Mas no mundo é muito popular esse pensamento. É muito popular. E vocês já ouviram também. O pensamento é o seguinte: terceiro pensamento. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Quem não ouviu isso? Né? Essa frase é feita. Mas olha, não se preocupe, a psicologia usa isso, a mídia usa isso, entendeu? O mundo usa isso. É um romantismo bonito, né? Bacana, né? Poxa, siga o seu coração. Então, se o coração vai para lá, vai. Se o coração vai para lá, vai, né? A Bíblia, a palavra de Deus, diz o contrário. Enganoso o coração. O coração do homem é enganoso, é corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17 fala isso. O coração do homem é enganoso, é corrupto. A Bíblia não diz para seguir o coração. A Bíblia diz, Jesus falou lá em Jeremias capítulo 31, que iria tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Jesus faz uma cirurgia do nosso coração, mas isso acontece quando nós entramos em Cristo. Agora, seguir o coração nem sempre é confiável. O que quer dizer seguir o coração? É as emoções, né? Seguir as nossas emoções, certo? Seguir o nosso anseio. Cuidado, né? Nem sempre a nossa consciência vai ser o melhor caminho. O apóstolo Paulo confessou que ele fazia tudo de boa consciência. Quando ele perseguia cristãos, e mandava prender, ele participou da morte de Estevão, né? Saulo, né? Não era apóstolo ainda, Saulo. O que é que ele disse? O que é que você acha? Ele dormia tranquilo. Bem, eu não estou dizendo que ele falou isso, ele não disse isso. Mas isso é uma verdade, né? Ele falou, quando ele fez o seu depoimento lá, ele contou toda a sua história. E ele disse que fazia tudo de boa consciência. Então ele dormia tranquilo. Estava fazendo uma coisa boa para Deus. Então nem sempre o nosso coração, nossa consciência é a voz de Deus. Acha que é a voz de Deus, acha que Deus não falou nada. Muitas vezes quem está soprando aí pode ser o capeta. O capeta está mandando mensagem aí e vai estar pensando que é a voz de Deus. Isso não é a voz de Deus. Você não é para seguir o seu coração, você é para seguir a palavra de Deus. Goste ou não, concorde ou não, perdoar, suportar, é difícil. Essa é a voz de Deus. Então, concluindo aqui nessa aula, irmãos, nós não temos agora o intervalo, mas concluindo 3 pensamentos, 2 filosofias que podem desencaminhar os fiéis servos de Deus. Igreja não salva, salvação é individual e siga o seu coração. A conclusão é:
temem a Deus e guardem os seus mandamentos. Que possamos olhar para a palavra e dizer assim, o que é que a palavra diz? Será que essa ideia realmente é 100% fiel à palavra? Para não sermos encaminhados e nos apartar desse tão belo caminho que nós temos. E eu não sei quando vou retornar aqui, mas se de repente eu voltar para vocês daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, eu quero ver todo mundo. É para faltar ninguém. Se nós estiver aqui, pelo menos aquela boa notícia que ele recebe, né? Ah, aquele irmão, não, está bem, está ali, que coisa boa, né? É isso. O que alegra, o que nos alegra é ter uma boa notícia, né? Eu estava conversando com o Ivan, né, com o Silvano, sobre Elisa, a irmã de Moçambique, né? E eu trouxe boa notícia dela. Estivemos lá em Teresina, a igreja está para reiniciar com toda a força agora, 2 casais estão indo para lá agora em dezembro. E ela está muito feliz de ser lá com ela, com os irmãos, né? Fizeram o culto lá no domingo, entendeu? Então, isso nos alegra. Né? Você vê as boas notícias e que os irmãos continuam perseverando firmes na fé. Louvado seja o Senhor Jesus. Faz isso. Não tem intervalo.